Shavua Tov a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Haruch. Peço desculpas, na quinta-feira eu não consegui gravar, tive um imprevisto, mas vamos seguir em frente agora. A gente está no capítulo 54, aprendendo sobre Kar e Tafel, o alimento principal e o secundário, sobre o qual a gente faz a brachá, na quarta alachá. Fala Kitzur Haruch. Im kavanato lishneyem, caso a pessoa vai comer dois alimentos, e embora um deles seja secundário, você tem o principal e o secundário, mesmo assim a pessoa ele quer comer os dois. A gente falou, por exemplo, alguém que quer tomar quer tomar alguma bebida forte, uma bebida alcoólica forte. Para tomar isso ele come também um pedacinho de cracker, alguma coisa mezonot, que ele não comeria por si só, ele está comendo só por causa da bebida. Então nesse caso a gente falou que se faz brachá para bebida e não tem que fazer brachá para bolachinha ou algo do tipo. Mesmo que ela seja mezonot, se a pessoa vai tomar a primeira bebida e depois comer esse pedacinho, comer uma fruta, ou comer uma uva, ou algo do tipo, ou azeitona que colocam no martini na bebida, não se faz brachá para isso, porque o principal é a bebida e o outro é secundário, só para tirar um pouquinho, talvez, da força e do azedo. Mas, caso a pessoa ele queira os dois, que eu chutei a entrave, ochel, gaminei, kisnim, vedushanim, omerkachat, vekadome. Por exemplo, alguém que ele vai beber uma bebida alcoólica forte, mas ele também quer comer um pão de mel, quer comer alguma coisa recheada, algo do tipo, quer dizer, ele também está comendo um mezonot, alguma coisa gostosa que ele comeria por si só. Tzarich levarech al shneim. Se a intenção dele é comer os dois, porque ele quer os dois, e não que o secundário está vindo só para ele conseguir comer o principal, aí ele deve fazer a brachá sobre os dois. Primeiro ele faz a brachá sobre o mezonot, aqui no caso, sobre o alimento que é mezonot, e depois sobre a bebida alcoólica. Obviamente também, se a pessoa vai comer algo mezonot e tomar um café, que o café dá para tomar por si só, não precisaria do acompanhamento, ele vai comer os dois, com certeza faz brachá sobre os dois. Primeiro o mezonot e depois shakol, como a gente tem a ordem das brachot, porque já que ele quer comer os dois, ele faz questão de comer as duas coisas, poderia comer cada um por si só, mas ele está querendo comer duas coisas ao mesmo tempo, então obviamente ele faz brachá sobre os dois. Alachá rei, shnei minim shenitbashlu yachad, dois alimentos que foram cozidos juntos, ou mesmo não cozidos juntos, eles estão sendo servidos juntos. Im kol min muvdal leatzmo mevarech al kol min bifnei atzmo brachá reuya lo. Se cada um dos pedaços que está sendo servido aqui no meu prato, ele é reconhecido por si só, eles estão separados, eu faço uma brachá para cada um. Então, por exemplo, eu tenho no meu prato servido frango, batata e arroz. Se cada um está separado por si só, eles são separados, eles são divididos, eu faço brachá para cada um por si só. Mas se eles se misturaram, se eles viraram uma coisa só, não precisa ter grudado realmente, mas eles se tornaram um prato só, a gente vai de acordo com a maioria, e o que for a maioria, sobre ele eu faço a brachá e o resto é patur, o resto está isento de brachá. Então, por exemplo simples, eu estou comendo agora um arroz e feijão. Arroz e feijão, a priori os dois são importantes por si só, mas se eu misturei os dois, é um arroz e feijão e está tudo misturado, então eu vou fazer brachá sobre a maioria. Então, se eu tiver a maioria de arroz, eu vou fazer a brachá de mezonot, se eu tiver a maioria de feijão, eu vou fazer a brachá de borei pri adamá. Ou mesmo que eu tenha carne misturada, um arroz carreteiro com um pouco de carne, por exemplo. Uma carne com batata, uma carne com cogumelos, eu vou fazer brachá de acordo com a maioria. Aqui não tem mais importante, aqui não importa qual é a mais importante, já que os dois são comidos por si só, os dois são significativos, eu faço questão de comer tudo que tem aqui, então eu vou fazer a brachá sobre a maioria. Então se eu tiver uma carne com batata, em que a maioria do prato é batata e tem alguns pedacinhos de carne, eu vou fazer a brachá de borei pri adamá e a brachá da carne não vai necessário ser feita, não tem nem que pegar a carne por si só e fazer a brachá sobre ela. Ou se, por exemplo, eu estou comendo uma salada, e na minha salada eu tenho alface, pepino, tomate, pimentão e algumas azeitonas, já que a azeitona é minoria, mesmo que ela tenha uma brachá por si só de borei pri etz, eu vou fazer uma brachá para a salada inteira, está tudo lá misturado, eu vou fazer uma brachá para tudo de forma geral.
Porém, se são pedaços grandes, se cada alimento ele está em pedaços grandes que acabam sendo comidos por si só, então num caso de um cozido de carne com batata, se não são pedacinhos pequenos de batata e de carne, são pedaços grandes de carne, um frango com batata, por exemplo, você tem um frango inteiro, você tem uma coxa, você tem o peito de frango, e você tem pedaços grandes de batata que muitas vezes, enquanto eu estou comendo, eu como cada um por si só, então mesmo que eles estão misturados, eu vou fazer brachá para cada um. Então a questão é a seguinte: se na hora que eu vou pegar uma colher ou um garfo para comer, eu vou comer cada um por si só, porque são pedaços grandes, então eu faço brachá para cada um. Mas se toda vez que eu coloco o garfo, coloco a colher para pegar a comida, sai tudo junto, sai um pouquinho de cada, então eu vou seguir de acordo com a maioria. E aqui não tem, com relação à mesonose, a gente vai ver que é diferente, mas não tem importante, mesmo que a carne seja mais importante, mesmo que frango é mais importante, eu vou de acordo com a maioria. Mesmo que eu gosto mais do feijão, se tem mais arroz, eu faço a brachá somente do arroz. Porém, se um dos alimentos aqui no meu cozido, na minha comida é mezonot, aí mezonot de Hamesh Dagan, das 5 espécies, não arroz, aí ele tem preferência. Então, se por exemplo eu estou comendo uma salada, eu joguei lá um monte de crotone, esses pedacinhos de pão tostados. Se ele está lá só para ficar um pouquinho crocante, então realmente ele é secundário. Mas aí não faz brachá para ele. Mas se eu coloquei bastante, porque eu quero comer muito isso, eu quero me satisfazer desses pãezinhos, mesmo que eles sejam a minoria, o que é pão, o que é mezonot, ele tem mais importância. Então, de novo, a halakha é a seguinte: se eu tenho algo misturado, eu tenho uma mistura, eu vou de acordo com a maioria e não de acordo com o mais importante. Mas se tem lá algo que é mezonot, mesmo que ele seja minoria, a brachá dele vai ser mais importante, a brachá de tudo é mezonot. Então, num chunt, por exemplo, se eu coloco lá grissim, que a brachá é mezonot, então mesmo que ele seja minoria, a brachá do chunt vai ser mezonot. Entre os posquim existe dúvida com relação a um sorvete, por exemplo. Num sorvete em que eu tenho a casquinha mezonot e o sorvete sheakol. Aqui a casquinha, muitas vezes a casquinha quase não tem gosto, tem um gosto muito, muito de leve. E às vezes é minoria, às vezes é maioria, mas ele é secundário. Será que nesse caso a casquinha é secundária? Ou, por exemplo, no crembo? Crembo também, você tem a parte de cima, que é o principal, que é o chocolate, o chantilly, e tem um negocinho pequeno embaixo de mezonot. Então, o que faz nessa situação? Então, muitos posquim ficaram na dúvida com relação a isso. Alguns dizem que realmente aqui o mezonot, ele é tafel, ele é secundário, não faz brachá sobre ele, mas lemase, o que falam para fazer é para separar os dois, primeiro separar os dois, comer só um pouquinho da casquinha, só um pouquinho do sorvete e depois comer os dois juntos, assim você pode fazer brachá para os dois. Mais uma halakha curtinha: מאכל שנתן תוכו חלב ומרק לאוכלם ביחד, אם עיקר כוונתו המאכל אזי מברך רק עליו והחלב והמרק תפלים, ואם כוונתו רק על המרק והחלב מברך עליהם והמאכל הוא תפל, ואם כוונתו לשניהם מברך תחילה על המאכל ואוכל מעט ואחר כך מברך שהכל על המרק ou על החלב. Alguém que vai comer algum alimento com leite ou com sopa, então vamos pegar o caso de sucrilhos, alguém vai comer sucrilhos com leite, qual brachá ele deve fazer? Então depende, se ele quer comer o leite, ele coloca só um pouquinho de sucrilhos para ficar crocante, então o principal é o leite, o sucrilhos lá é secundário. Se o principal que ele quer comer é os sucrilhos, mas não quer muito seco, então ele coloca um pouquinho de leite, ele faz a brachá sobre os sucrilhos e o leite não precisa de brachá. Agora, se ele quer os dois, ele quer comer tanto os sucrilhos quanto o leite, ele não coloca o leite só para ficar um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais mole, mais molhado, mais úmido, ele realmente quer tomar o leite também, e às vezes tem sucrilhos que eles deixam gosto no leite para ficar com chocolate ou algo do tipo. E aí a pessoa vai tomar o leite, porque ele também quer o leite misturado com chocolate, aí ele vai fazer brachá sobre os dois, primeiro sobre o alimento e depois sobre o leite. Vem no Olchim Bazeh Hararov, nesse caso não se vai atrás da maioria, mesmo que eu coloque muito leite e poucos sucrilhos, aqui o leite ele está lá para servir aos sucrilhos, então mesmo que o leite seja a maioria, a brachá vai ser dos sucrilhos. Vafila machalu min dagan, eno nechshav ikar linyan zeh, mesmo que seja Michamesh Dagan, mesmo que seja uma das 5 espécies cuja brachá é mezonot, se realmente a minha intenção é tomar o leite por si só, então mesmo que eu estou comendo eles misturados, é como se eu estivesse comendo mezonot e tomando leite, aí eu vou fazer a brachá de cada um por si só.